Vamos, irmãos, iniciar mais um momento da Escola Bíblica, estudo da Palavra. Também é um culto, né? Busca a Deus, sempre é culto. E nós agradecemos porque nós temos acesso a esta palavra, né? O Senhor Deus nos deu essa graça de nos dar este acesso, né? E temos muito acesso, né? São muitas Bíblias que nós temos hoje, e aí nós temos que buscar a Deus através desta palavra. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo por mais uma semana, continuando, né, a pedir chuva. Oh, Senhor, abençoa, né? Deus possa estar agindo conforme Ele quer. Amém. Vamos orar, feche os seus olhos, curve a sua vida diante do Pai, para que possamos agradecer, honrar, adorar, bendizer ao Senhor. Se quiser falar com o Senhor silenciosamente, de voz audível, pode falar, porque estamos na presença do Senhor. O Senhor é o nosso pastor, é o nosso Deus, é o nosso Senhor e Salvador. Graças te damos, Senhor, por mais uma semana que findou ontem, esta semana que inicia hoje, agradecendo porque a sua mão está sobre nós, seu poder, a sua graça, a sua vontade está sendo feita em nossas vidas, e nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a ver a sua vontade como perfeita, boa, agradável para as nossas vidas. Queremos, Senhor, colocar cada irmão que está aqui, que o Senhor esteja fortalecendo, consolando, guiando na vida de cada um. Clamamos pelos nossos lares, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde de todo o mal, repreendendo todos os dardos do maligno, em casa, no trabalho, nas ruas, nos estudos. Senhor, dá-nos a sua graça, dependemos do Senhor. O Senhor Jesus mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Por isso nós queremos entregar nossas vidas ao Senhor, confiando que o Senhor é o nosso Deus, Deus fiel, Deus de graça. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir então no livro que nós estamos estudando nesses domingos, que é Jonas. Abra aí, vamos ler. Antes de nós lermos, vamos recapitular o que domingo passado nós compartilhamos, o pastor Reinaldo que esteve aqui. Depois eu gostaria de ler Jonas no capítulo 1, né? Eu não sei quantos que leram, não vamos sondar isso, mas são duas folhinhas, né? Então muito rápido, não precisa ler tudo em um dia só, mas vai lendo para que você possa absorver o que Deus nos fala. Amém? Amém. Vamos ver então. No domingo passado, né, nós vimos que no livro de Jonas, em toda a Bíblia, né, Deus, Senhor Jesus, né, o Espírito Santo, o Senhor Deus é o tema principal, certo? E nós vemos também que nesse livro nós podemos ver que Deus se revela como soberano, né? O Senhor que age, o Senhor que tem os seus planos, mesmo que o homem não entenda, né? Mesmo que o homem até mesmo não aceite, conforme foi o Jonas. Jonas não aceitava que aquele povo, né? Os assírios, cuja a cidade era Nínive, pudesse ser salva, porque era um povo mau, né? Não apenas para os judeus, mas para os outros povos, né? Eles entravam nas terras dos outros, eles invadiam, eles roubavam, matavam, saqueavam, levavam as mulheres e os filhos como escravos, matavam os homens. Então, um povo que aos olhos de Jonas e aos nossos olhos, né, não merecia qualquer ato do Senhor Deus, né, de amor, de salvação, de resgatar este povo.
Mas Deus, Ele é soberano, né? Deus, Ele não tem exclusão de vidas. O apóstolo Paulo mesmo diz, né? Deus deseja que todos os homens sejam salvos, que os piores homens aos nossos olhos, aquilo que eles podem fazer de maldade, porque o pecado está em nós, né? Pecado, o próprio diabo agindo e assim vai. Mas o homem é alvo do amor de Deus, e Deus é soberano para buscar, conforme o evangelista diz, né? Jesus veio para buscar e salvar o que está perdido, né? E Jesus disse que Ele não veio para os sãos, para aqueles que se consideram pessoas boas, certinhas, santas, mas Jesus veio para os doentes. Doentes ali não é dor no corpo, mas é na alma, no espírito, né? Separados do Senhor Deus. Amém? Você já sabe disso. E a misericórdia, né? Para um povo mau, ou eles tinham juízo ou misericórdia. E nós vimos, o pastor Reinaldo e os irmãos compartilharam que misericórdia é o quê? Aquilo que eu mereço receber de Deus, mas Deus, por causa da sua misericórdia, não me dá. Eu merecia, como um homem pecador, né? O abandono de Deus, juízo de Deus, Deus não enviar Jesus Cristo para me salvar, porque o pecado me separou de Deus. Eu que fui contra Deus, o homem, né? E aí, por causa da misericórdia, eu não recebo de Deus o que eu merecia. E nós compartilhamos que a graça de Deus é o que eu não mereço receber, mas Deus dá. Não merecia o amor de Deus, não merecia que Deus me alcançasse, não merecia por causa do pecado que habita em mim, que me separa de Deus. O apóstolo Paulo diz, né, que ele e nós éramos inimigos de Deus, mas que você nasceu em um lar religioso, que cria em Deus, mas o pecado me separa de Deus e me torna inimigo dele. E assim Deus aplica a sua misericórdia, né? E também graça, né? Deus aplica a sua misericórdia sobre este povo. E aí, no livro de Jonas, nós podemos ver a soberania de Deus, a onipresença de Deus, né? Deus está em todos os lugares, né? Jonas lá naquele navio, naquele lugar que ele estava com sono, Deus estava ali, agindo daquela forma para que ele pudesse se despertar. No fundo do mar, dentro de um grande peixe, Deus estava ali, e Deus está em nós e entre nós. Amém? O caráter do Senhor Deus, né? O caráter, as ações do Senhor Deus, mesmo que o homem apresente malignidade para com Deus, e nós encontramos hoje, né? Sempre foi assim, o homem blasfemo, o homem que se afasta de Deus, o homem que zomba de Deus, o homem que rejeita Deus, mas aquilo que o homem faz não mancha, não exerce influência para que Deus mude, porque Deus é santo, independente daquilo que o homem faz para com ele, né? Porque este povo não matava os outros, e isso não atingia apenas os homens, atingia Deus, porque Deus é justo, né? Deus, ele via os assírios invadindo terras, matando, e essas ações malignas não mudavam a pessoa de Deus, e não mudam, né? Deus, ele é imutável, e na minha vida e na sua vida é assim. Às vezes a gente cai, às vezes a gente, né, faz coisas que não agradam a Deus, e
é a minha malignidade, o pecado que habita em mim não vai diminuir o amor de Deus para com a minha vida. Amém? Isso não quer dizer que eu vou pecar mais para que Deus me ame, né? Paulo, ele escreve isso aos romanos, né? Algumas pessoas lá estavam entendendo, se Deus me ama mesmo quando eu peco, então eu vou pecar, e Deus vai continuar a me amar. Não é assim, é claro, né? Mas o que nós podemos ver aqui em Jonas é que a maldade do homem não exerce influência na pessoa de Deus. Deus vai continuar a ser santo, a ser justo, o Deus que ama, o Deus também que julga, o Deus que exerce o seu juízo, o Deus que socorre, independente daquilo que nós temos como natureza pecaminosa. E aí a redenção, a salvação, redenção significa a compra, né? A aquisição, e Deus, Ele fez uma aquisição, Ele redimiu, né? Ele comprou este povo, quando eles se arrependeram e creram que Deus é o Senhor e Salvador das suas vidas, ok? E aí nós temos algumas frases que discorrem sobre soberania, onipresença, o caráter e a redenção. A vontade de Deus não é negociável, ela é soberana, né? Jonas não quis fazer a vontade de Deus, mesmo com as justificativas que ele tinha, né? Esse povo é mau, esse povo mata o meu povo, então eu não vou lá para anunciar o que o Senhor pode fazer para eles. A vontade de Deus é inegociável, mesmo que você não entenda, mesmo que você não creia, mesmo que você não esteja disposto a obedecer, mas é inegociável, ok? Você pode tentar, mas é impossível se esconder do Senhor Deus, né? A vontade de Deus revela o coração do próprio Deus. Sempre Deus, através da sua vontade, da vontade que está aqui explícita no seu dia a dia, vai revelar quem é Deus. A gente olha para Deus, para o Senhor Deus, para o Senhor Jesus, e às vezes a gente pensa, puxa, mas Deus não está sendo justo, Deus não está sendo amoroso, Deus não está agindo. Meu amado, a vontade de Deus, né, revela a pessoa de Deus, quem é Deus. O Deus que sempre é fiel, o Deus que sempre age, o Deus que sempre ama, o Deus que sempre exerce disciplina, enfim, a vontade de Deus. Quando você busca essa vontade, quando você vive essa vontade de Deus, você está vivendo a pessoa do Senhor Deus, quem Ele é. Amém? Depois, Jonas aponta para Jesus Cristo e sua obra, né? Então, nós temos em Jonas alguns traços que revelam esta obra que Jesus ia fazer, né? E principalmente os 3 dias que Jonas ficou e as 3 noites ali no ventre daquele peixe, o que a gente estuda na Bíblia, é uma figura, né? É algo que exemplifica o que Jesus ia passar, né? Tudo aquilo que você vê, não em tudo, é claro, né? Mas Deus, por exemplo, as festas judaicas, né? Aqueles sacrifícios que aos nossos olhos é uma coisa tão forte, né? Esses sacrifícios apontavam para o sacrifício maior de Jesus naquela cruz. Amém? Muito bem. Vamos então pensar, antes de entrarmos aqui, vou pedir ao nosso irmão Eli, vem aqui Eli, para ler
o capítulo 1. Abra sua Bíblia aí, vamos ler Jonas, né? Já que nós estamos estudando Jonas, o Eli está aí, tá? Eu vi ele chegando. Vem cá, irmão, com essa voz potente, locutor. Abra sua Bíblia, mesmo que seja numa versão diferente, abra aí. Jonas é fácil de achar, tá? Você já achou? É depois do último profeta maior, que é Daniel. Então você tem Oséias. Nossa, antes a gente tinha a ordem, né, de cor, mas o tempo vai passando. Na minha classe, só um adendo, né? Cadê tá aí? Na minha classe de preparação de batismo, na minha igreja lá de origem, eram 3 meses. E o meu mestre lá fala: vocês têm que decorar a ordem da Bíblia, para quando vocês abrirem fica mais fácil, né? E a prova era essa, né? Uma das provas. Bom, vamos lá, irmão, por favor, leia. E você, leia aí também, na sua Bíblia, né? Capítulo 1, todo, faz favor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebatar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos tirar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Tiraram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Com isso, eles ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Então eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram ao Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém. Muito bem, vamos lá, irmãos. Então, agora, a partir de hoje nós vamos olhar especificamente para a vida de Jonas. E aí nós temos essa pergunta: por que o Senhor Deus escolheu Jonas para ser o profeta, para ser o missionário, o evangelista em Nínive? Por quê? Né? Por que Deus escolheu este homem? Né?
Miqueias e Sofonias foram contemporâneos de Jonas. Seria uma aula específica de nós temos aqui um quadro, porque você vê esse monte de profeta e a gente tem que ter um estudo à parte para ver quais os anos que eles exerceram o ministério deles. Então, nós teremos que montar uma tabela, Isaías, de tal ano a tal ano. E todos os outros profetas, exceto Jonas, eles tiveram um ministério específico dentro do povo judeu. Nenhum outro profeta, exceto aqueles que foram escravos para o exílio, mas até esses exerceram conforme Jeremias. Jeremias foi profeta durante os 70 anos ali em que o povo judeu foi escravo do povo da Babilônia. Mas todos eles exerceram o ministério de serem profetas para Deus falar unicamente com o seu povo. Envolvia as outras nações, sim, mas eram profetas específicos. E Jonas foi escolhido por Deus para ser um missionário, um evangelista, um profeta em um povo que não era o povo judeu. Por que será que Deus não escolheu esses dois, que foram os que exerceram um ministério simultâneo? Porque para você entender, Israel naquela época estava dividido em dois países, nós poderíamos dizer assim, houve lá uma briga, e então ficou as 10 tribos do norte e as 2 do sul. E tem profetas que exerceram o seu ministério nas 10 tribos do norte, e tem profetas que exerceram o seu ministério nas 2 tribos do sul. E esses 2 profetas exerceram os seus ministérios, a sua vida como chamado de Deus, na mesma época que Jonas. E aí, por que Deus escolheu Jonas? Deus é onisciente. Deus já sabia da tendência de Jonas de rejeitar esta missão. Deus já sabia que no coração de Jonas, vamos ser claros, tinha um ódio por este povo aqui, tinha uma raiva, tinha algo que ele não gostaria que este povo recebesse a salvação. E por que Deus chama Jonas? Não seria mais fácil, entre aspas, que Miqueias, um profeta, se você lê Miqueias, aliás, Miqueias, se tivesse hoje vivo aqui no Brasil, já estaria preso, porque Miqueias, você lê os profetas, eles batem pesado, eles chegam para os reis: você é um rei sujo, corrupto, os sacerdotes, os próprios juízes, Por que será? E a resposta, irmãos, está aqui, porque Deus queria tratar o coração de Jonas. O livro de Jonas é soberania de Deus, misericórdia de Deus, é vontade de Deus em buscar este povo. Mas Deus escolhe Jonas porque Deus estava usando esta situação de Jonas e Aninho para tratar o coração de Jonas. E é isso que nós vamos ver hoje e nos próximos encontros aqui. Este é um ponto importantíssimo: revelação sem conversão. Primeiro, revelação, irmão, que quiserem participar, levante a mão, compartilhe. Revelação não é revelação aqui no sentido que vai acontecer com a minha vida, E conversão não é a conversão para a salvação, não é.
nós vamos entender, né? Jonas fugiu da missão ordenada por Deus justamente porque conhecia Deus. Porque Jonas tinha revelação de quem Deus é. Pastor Reinaldo citou muito este versículo, esses 2 versículos aqui, no capítulo 4, né? 1 e 2. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia. Jonas tinha revelação de Deus. Revelação não é o que vai acontecer com o Brasil daqui a um ano, ou com a minha vida. Revelação não é vidência, né? Mas é saber quem Deus é. Deus se revela, né? E Deus se revelou de uma forma bem clara em Jesus Cristo, não é verdade? Então tudo que eu posso conhecer de Deus, eu conheço na palavra de Deus, e esta palavra tem a pessoa de Jesus. Jesus é a revelação, é o conhecimento de Deus maior que nós temos. E ele sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade e que se arrepende do mal. O motivo pelo qual ele alega ter fugido para Tarsis foi justamente por saber quem Deus era em sua natureza. Deus é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor e que se arrepende do juízo intencionado. Arrepender aqui, conforme o pastor Reinaldo falou, para quem não veio, não é o arrependimento humano, porque quando há necessidade de se arrepender, é porque houve um pecado, e Deus é santo. Nós temos na Bíblia expressões humanas, né, da nossa língua para expressar um sentimento de Deus, que é algo impossível, né? Por isso a palavra que arrepender-se, né? E aí, Jonas, ele tem revelação, mas sem conversão. Este é um ponto que nós precisamos olhar para as nossas vidas hoje. Quantas revelações de Deus que nós temos, né? Quantas coisas que Deus revela sobre Ele, a pessoa dEle, o plano dEle, a vontade dEle, e a gente não se converteu ainda disso. Nós nos convertemos para a salvação, conforme Jonas, né? Quer ver? Jonas foge porque sabe quem é Deus. Ele não se converteu na revelação da pessoa de Deus, que Deus era compassivo para com este povo, que Deus era misericordioso, que Deus era bondoso em salvar este povo. Não foi apenas uma questão de raiva de Jonas, de ódio de Jonas, mas ele sabia quem era Deus, mas ele não se converteu àquilo que ele sabia da pessoa do Senhor Deus. Isso é muito forte, irmãos, porque eu estava vendo isso, né, com o auxílio de estudos, estava pensando: Senhor, quantas vezes eu, sabendo quem é o Senhor, não me converti àquilo que é específico do Senhor Deus, né? A revelação não foi suficiente para a obediência. Ele sabia quem era Deus, sabia que era impossível de se esconder do Senhor Deus, mas ele não se converteu a isso, não dobrou o seu coração a isso. Isso é muito forte, não é? Como que pode um profeta íntimo de Deus, né? Jonas precisava se converter à revelação que tinha sobre Deus, né? Ele tinha que permitir ao seu próprio coração
deixar-se transformar até tornar-se mais parecido com o que ele sabia acerca do Senhor Deus. Aí a gente olha para a minha vida prática e para a sua vida. Você sabe da revelação de Deus. Vamos ver aqui exemplos, né? Exemplo bem nítido, né? Perdão. Deus é um Deus perdoador, e Deus é um Deus que perdoou a minha vida. Eu tenho essa revelação de quem é Deus, mas quando entra na minha vida para com o outro, eu não tenho essa conversão, não. O que ele fez, ele está feito, e está aqui, e tem que ter um preço para ele tem que sofrer por isso, e assim vai, né? Ofensas, né? Às vezes uma pessoa, né, até com um olhar, né, ou até com um desprezo, você se sente ofendido. Meu amado, Deus é um Deus que busca a nossa vida, mesmo com as nossas ofensas para com Ele. Se Ele busca, conforme esta palavra que veio domingo passado, né, à noite, nós fomos encontrados, né, Deus buscando as suas ovelhas, e essas ovelhas que somos nós, ofendemos a Deus, mas Deus busca, e aí a gente tem a revelação de Deus, de buscar o outro, de reconciliação, mas a gente não se converte. Tem um exemplo, tem outros exemplos. Se você quiser falar de outros exemplos, levanta a mão. Mas eu sei que é um tema, né, já desgastadíssimo, né? O dízimo. O dízimo é uma conversão a esta revelação de Deus. É algo que a gente tem que se converter e crer e confiar nesta entrega. Não é verdade, irmãos? Algumas pessoas dizem, né? Você se converte no coração para crer em Jesus, mas o bolso também ele tem que estar convertido, porque às vezes é duro, é difícil, né? E você poderia vasculhar na sua vida, eu na minha vida, o quanto que eu sei acerca do Senhor Deus. Você não precisa ser um pastor, um mestre, não precisa saber da Bíblia, ela toda de cor, mas Deus se revelou à sua vida para ser salvo, e Deus revelou a pessoa dele na sua vida. Os atributos de Deus, o que Deus faz, o que Deus é. E Jonas me ensina que ele não se converteu nessas questões de Deus agir para com um povo que não merecia. Amém, irmãos? Deu para entender? Se Deus era misericordioso, Jonas precisava tornar-se misericordioso. Irmãos, para sermos misericordiosos, nós temos que nos converter, né, a isso, aquilo que Deus é, porque às vezes você olha para algumas coisas, você tem que morrer mesmo. Misericordioso, né? Se era próprio de Deus perdoar, assim Jonas devia viver perdoando. Meu amado, o perdão é obra de Deus em nós. Nós, como essa carne aqui, não gosta, ela não quer. Ela quer atrito, ela quer rancor, ela quer ressentimento, ela quer mágoa, ela quer raiva, ela quer que o outro que fez alguma coisa de ruim para com a sua vida sofra. Aí alguns dizem, em nome de Jesus. Não é verdade? Ué. Mas Jonas tinha revelação. Deus é um Deus de misericórdia. Desculpe, com muita santidade a Deus. Não é que Deus é bobo, né? O homem faz o que faz e Deus está lá de joelhos, me ama, crê em mim. Não. Mas
Jonas sabia da revelação. Eu temo ao Senhor. Depois a gente vai ver alguns exemplos aqui em Jonas. Vamos lá. Se Deus chamou Jonas, era porque o Senhor conhecia Jonas, né? Deus sabia que Jonas era temente a Deus e um profeta genuíno. Não foi assim: hoje, Jonas, você é o meu profeta, amanhã você vai para Nínive. Não, Jonas, ele teve uma história com o Senhor Deus, uma vida com o Senhor Deus, com os outros profetas, com a casa de Deus, com a lei de Deus, né? Deus sabia, mas havia necessidade de uma conversão pontual, uma revelação específica de Deus. E assim é com a minha vida e com a sua vida. O apóstolo Paulo diz que a obra que Deus iniciou, Ele vai completar. E esse completar não é que você vai sendo salvo aos pouquinhos. Você é salvo. Aquele que crê em mim tem a vida eterna, né? Lá em João. Agora, existe uma conversão pontual de virtude de Deus, da natureza de Deus, daquilo que Deus é, que eu preciso me dobrar, me converter. E Jonas é um exemplo disso, para o qual ele ainda não havia se deixado transformar. Por isso que nós precisamos nos converter às revelações de Deus, aquilo que Deus é, para a glória dele e para que nós possamos viver aquilo que Deus é em nossas vidas. Amém? A mensagem que Jonas passa é: o Senhor é misericordioso, mas eu não. Não é verdade? Sou eu. Você. O Senhor é perdoador, mas eu não quero ser assim. Não quero ser assim. Não somos reféns da malignidade alheia. Aquilo que eu sou, a maldade, o pecado que está em mim, agora em Cristo, não me torna refém deles. Eu tenho o poder de Deus para vencer. Jonas não conseguia ter misericórdia deste povo. Por quê? Porque ele ainda estava sem essa conversão libertadora, que Deus é misericordioso. Não é verdade? E nós não somos reféns. O mal que o outro fez, irmão, para a sua vida, não pode te tornar prisioneiro deste mal. Amém, irmãos? Não pode. Isso é coisa do nosso dia a dia. Você está lá no trânsito e alguém vem e te fecha e você fica irado e buzina e não sei o quê. Você já fez isso, né? Eu fiz, né? É possível, mas que falta de respeito. Olha só o risco que ele está colocando a minha vida e os outros, etc. E assim vai, né? Mas o erro dele, né? A malignidade dele, não pode levar a minha vida a ser refém desta malignidade, porque eu tenho a revelação que Deus me dá graça, meu Deus me dá paz, meu Deus me dá a sua misericórdia, para que eu possa ter o domínio próprio, né? Nas situações que a gente vive. Aquela injustiça lá onde você trabalha, Senhor, que o Senhor esteja agindo, claro, né? A gente precisa pedir a Deus, que Deus dê honra, que Deus, né, esteja repreendendo e tirando essa injustiça, mas a injustiça que os homens fazem com a minha vida, com a sua vida, às vezes nós deixamos que essa injustiça esteja sendo ocupada em nós de uma forma em que o meu ser vai responder não com uma revelação de Deus para com essa injustiça, mas como a revelação da carne, né?
responder na carne. E Deus está falando a minha vida e a sua vida. Converta as revelações do Senhor Deus. Amém? A questão não é quem o outro é, e sim quem nós somos. Se o outro é mau, se o outro mata, se o outro rouba, se o outro te fez alguma coisa ruim, se o outro trapaceou, se o outro, ofendeu, se o outro traiu, eu não vou viver da forma que este fez, eu não vou responder, eu não vou me deixar contaminar com esse mal. Eu vou viver de acordo com a revelação que Deus tem para a minha vida. A questão não é se o outro merece ser odiado. Pensa aí, nossa, se eu fizesse uma lista, e a gente tem que ser honesto, quantas pessoas que a gente estendeu a mão, investiu do bolso, pagamos o aluguel, etc. E a pessoa deu uma rasteira na gente, E a carne, ela levanta, com ódio, com amargura. Mas, querido, a questão não é se o outro merece ser odiado. Sim, do ponto de vista humano, dessa carne, sim. E sim de que eu sou livre para viver à altura da dignidade da nova natureza em Jesus Cristo. Amém? Eu sou livre. Você não é escravo do ódio que essa pessoa até merece. Sim, do ponto de vista humano, da carne, sim. Mas você é livre. E aí a gente está especificando o ódio porque foi uma situação de Jonas, mas a gente pode ver em tantas outras áreas, Você é livre por causa da natureza que você tem de Jesus Cristo ser o Senhor, o que traz a sua graça, o seu amor. Você é livre. Amém? Jonas era livre para não odiar este povo, mas ele optou em odiar, em ter raiva. Bom, eu separei algumas outras coisas aqui bem rápido. Já estamos no final do primeiro ponto, tem só mais 10, tá? Fica tranquilo. Brincadeira, são só 2 hoje. Quer ver alguns pontos no livro de Jonas que mostra que ele tinha revelação, mas ele não era convertido. O irmão, ele leu esse capítulo 1. Vamos ver aqui, no capítulo 1, 9, o que ele fala. Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Na versão que o irmão Eli leu, falou, sou hebreu e adoro ao Senhor. Para você entender esse capítulo 1, só uma pinceladinha. Os povos antigos, e também hoje, quando tinha alguma catástrofe, um terremoto, um furacão, uma tempestade dessa e outros eventos, eles entendiam que o Deus que eles serviam estava em fúria. Alguma coisa que a pessoa fez, que o Deus que eles serviam estava irado. Então eles tinham que fazer alguma coisa para apaziguar esta ira. Então algumas aqui no Antigo Testamento ofereciam os seus filhos em sacrifício, outros eles ofereciam
né, sacrifício de animais, de bens que eles tinham, e assim vai. E esses homens aqui eram homens de diversos povos. E quando eles viram a tempestade, a ponto de irem a pique, né, a morte, algum Deus de alguém que está aqui está irado. E aí eles se reuniram, tinha essa forma, né, que se chama lançar sortes, e aí descobriram que o causador era Jonas. O Deus de Jonas estava irado com Jonas. E aí eles chegam para Jonas e você, rapaz, de onde que você é? Qual é o seu Deus? Porque você fez alguma coisa que o seu Deus não gostou, e por isso que a gente está aqui. Antes até jogaram no mar, né, as coisas deles lá, porque era uma viagem, para você ter uma ideia, de Jope, que era o porto em que Jonas estava, até Tarsis, era uma cidade que hoje a gente conhece como o país Espanha. Então, de Jope a Tarsis eram 3.000 quilômetros no mar. Então tinha muita coisa no barco, porque não era uma semana, eram meses de viagem, né? E aí Jonas, ele fala: não, eu sou hebreu e adoro ao Senhor. Mas que adoração é esta? Sem conversão, né? Que adoração é esta que não ouviu a Deus, que não obedeceu a Deus, que não se entregou a Deus? Depois você lê no versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Esses homens eram mais convertidos à revelação de Deus do que o profeta de Deus. Senhor, eu clamo a esse Deus de Jonas, por favor, não faça isso com as nossas vidas, Senhor, tem misericórdia. Os homens que não temiam a Deus, clamaram a Deus, reconhecendo que o Senhor fez como te aprouve. Esses homens reconheciam mais a ação de Deus do que Jonas, porque Jonas estava com o seu coração não convertido, que Deus faz o que Ele quer. Não é isto que acontece com a minha vida e a sua, né? Às vezes: Senhor, eu não aceito, eu não entendo. Não, confia, mesmo que seja duro aos nossos olhos, mas confia que Deus vai fazer o melhor para a sua vida, mesmo que às vezes não entendamos, né? No versículo 15: e levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram esses homens em extremo, aliás, eu errei aqui, né? Está antes aqui. Temeram esses homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios e fizeram votos. No capítulo 2:2, e disse Jonas, agora Jonas está lá no grande peixe: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. É engraçado, né? Deus clama a Jonas, mas o clamor de Deus a Jonas, Ele não atende. No aperto, Jonas clama a Deus. Aí ele lembra de Deus, do socorro de Deus, do amor de Deus, que Deus socorre ele, que Deus livra ele, que Deus resgata ele, mas ele não se converteu ao fato de que esse mesmo Deus que ele clamava para que Deus pudesse socorrer, também era o Deus misericordioso em socorrer, em salvar Nínive. Olha só.
Capítulo 2, 6. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, Deus meu. Jonas está falando: Senhor, estou aqui no ventre do peixe, mas eu creio que dessa sepultura, porque ele estava, humanamente falando, né, ali morto, né? Já era uma carnezinha boa para o grande peixe. Então ele tem a convicção que Deus ia fazer ele subir da sepultura, mas ele não tinha o amor que Deus poderia fazer esse povo de Nínive, que estava morto nos seus pecados, ressuscitar, espiritualmente falando. Revelação sem conversão. 2,7. Quando dentro em mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Lembrou do Senhor para salvá-lo, mas os ninivitas poderiam ser esquecidos do Senhor. Esquece esse povo, Senhor, é um povo horrível. 2,9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Mas Jonas, ele só queria que a salvação pertencesse só a ele e ao seu povo, e não aos outros povos. Amém? Senhor, ajuda-nos a termos conversão de todas as revelações que o Senhor traz para nós, não é verdade? Todas pisam em você, zombam, e você tem motivos diversos em tantas áreas, mas creia, se converta na revelação de Deus, ok? Eu gostaria de mostrar um exemplo, não dos nossos dias atuais, mas de uma história recente, de duas servas de Deus que agiram o contrário de Jonas. Porque quando a gente vê os homens da Bíblia, a gente pensa: nossa, eles são super espirituais, né? Eles são cheios do Espírito Santo, eles são super-heróis como Paulo, Pedro, né, Oséias, e assim vai. Mas essa daí é uma irmã em Cristo, chamada Elizabeth ten Boom. Eu não sei quantos que já leram o livro O Refúgio Secreto ou já ouviram a história. Ela era holandesa, não era judia, nem ela, nem o pai, nem a mãe, eram holandesas. Moravam perto de uma cidade, elas moravam em uma cidade, não sei falar o nome porque é muito difícil de falar, mas perto da capital hoje, que é Amsterdã. Eles eram crentes, fiéis a Deus. E o pai dela tinha uma loja de joias. E muitos judeus habitavam lá. E esses judeus eram clientes do pai, tanto para venda quanto para compra. E Amsterdã é uma cidade que até hoje trabalha muito com diamantes. Tem muitas assim indústrias que fazem, né, a lapidação do diamante e transformam nessas joias belíssimas e caras. E aí, com esse contato, essa família ficou tão amiga dos judeus, né, de todos ali, que essa família ia nas festas judaicas,
participava também da vida dos próprios judeus. Aí veio a Segunda Guerra. Essa irmã, ela nasceu 1800 e tanto. Veio a Segunda Guerra e Hitler, invadindo os países, vocês já sabem da história. Tem gente que fala hoje que o Holocausto não aconteceu. É uma coisa incrível, né? E aí, esta família se dispôs a ajudar os judeus, escondendo eles na casa deles. Não dava para esconder todos, mas o que eles poderiam fazer? E um homem holandês, para ganhar dinheiro também, foi o X9, denunciou esta família para os nazistas. E os nazistas levaram também toda a família dela, que não eram judeus, mas pelo fato de estarem ajudando os judeus, eles levaram a família dela, a sua irmã, uma outra irmã, eram 3 mulheres, o pai e a mãe, para o campo de concentração, um deles. E ela escreveu, ela morre no campo de concentração, o pai morre, a mãe morre, e ela escreveu esta frase: "Não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo." Vivendo naquele campo, que era um campo onde poderia ter ódio para com os alemães, onde poderia armar situações para matar algum soldado, ela se converteu à revelação do amor de Deus para a vida dela. Ela não deixou que a malignidade dos alemães pudesse trazer a ela uma mancha da revelação de Deus na vida dela. É uma história linda. E aí, tem essa irmã dela, Cornélia ten Boom, que também viveu no campo lá, mas ela não morreu, e ela viveu 91 anos, crente. Essa foto aí, eu não sei se é, né, do último ano tal. Aí está ela, aqui quando a Corey, né, que é o apelido dela, ela era mais nova. Aqui, ó, é uma foto da casa deles lá, onde eles escondiam alguns judeus naquela parede. Ali onde ela está com a mão, era é sótão que fala, embaixo da casa, onde eles abriam e os judeus desciam. E ela foi presa. E ela escreveu uma carta. Olha só, eu vou encerrar esse tópico, já são 10 horas. Uma carta para o homem que denunciou. Prezado Senhor, hoje fiquei sabendo que muito provavelmente foi você quem me traiu. Esse homem era um holandês também, né? Passei 10 meses no campo de concentração. Meu pai morreu depois de passar 9 dias preso. Minha irmã morreu na prisão. Deus transformou em bem o mal que você planejou contra mim. Por isso me levou para mais perto dele. Uma dura punição aguarda você. Pode parecer, né? Ela está com raiva dele, está com ódio, né? Espera que a sua hora vai chegar, mas não é isso.
Tenho orado em seu favor, para que o Senhor o aceite caso venha a se arrepender. Pense que ao pender na cruz, o Senhor Jesus também levou consigo os pecados que você cometeu. Se admitir isso e desejar tornar-se filho de Deus, você será salvo por toda a eternidade. Eu o perdoo de tudo o que fez. Deus fará o mesmo, se assim você me pedir. Ele o ama e enviou o próprio Filho à terra para redimir os seus pecados, os quais, por natureza, seriam motivo de sofrida punição, como seria para mim. De sua parte, você deve responder a este ato divino. Se ele lhe diz, venha a mim e dá-me o seu coração, sua resposta precisa ser, sim, Senhor, eu irei, torna-me teu filho. Só o Espírito Santo é que faz isso, não é, irmãos? Só uma vida convertida a essa revelação de Deus. E aí eu pensei, Senhor, como que eu preciso me converter à sua revelação? Amém? Alguém quer falar alguma coisa, irmão? Pode falar, por favor. Nós já vamos encerrar. Sim. Hoje no nosso dia, o que mais tem semelhante a Jonas. Uhum. Vou falar da minha esposa, por exemplo. Uhum. Quando eu passo um bem para a pessoa lá, passa um mendigo, ela me critica tudo a parte. Até minhas irmãs também, que é certo, que Deus critica. Uhum. Mas eu deixo elas falar. Então, qualquer notícia que passa na televisão, que a minha esposa vê do ladrão, que rouba, que faz pessoa retém, ela enche de ira o coração dela, ela arranca os dentes, não, tem que morrer comigo, ela fala assim. Uhum. Eu não gosto que ela faça, não quero. Então, o ódio das pessoas é tão grande, que uma vez que na rua, antes de abrir o carro, ali onde é o Bom Prato, eu estava descendo ali, quatro rapazes, um pegou um pé de pau, queria bater no outro por causa de R$1, que ele não tinha para comer o Bom Prato. Uhum. Estava em quatro, eu passei no meio tempo assim, por que você está com esse pau na mão? Eu vou bater nele até matar. Mas por quê? Não, ele me pegou R$1 que eu vou comer no Bom Prato. Eu tinha vindo no bolso, eu sempre caio no R$1, Uhum. dei 1, 2, 3, 4. Eu disse assim, não, o senhor vai dar para nós comer? Eu falei, estou te dando para vocês comer, para você não bater nele. Pega esse pau e joga fora. Ele o pau quebrou e jogou na mão. Amém. Graças a Aí eu Deus. fiquei pensando comigo assim, como pode, por causa de R$1, querer bater o seu pé de volta? É isso aí. Jesus ama vocês. Uhum. E só ele pode salvar a alma de vocês. Aí quando não, eu disse que não sabia que isso era o Thiago de Deus. Eu falei, é um negócio engraçado. Mas não faz isso não, por causa de R$1 matar uma pessoa. Então Jonas, ele queria o mal do povo de Nínive. Mas tal forma que ele ficou lá depois do monte, olhando para ver o que Deus vai fazer, não é? Eu sabia que o Senhor era misericordioso, eu sabia que o Senhor era bondoso para fazer esse povo. Então, por isso, o que Deus falou para ele? Ó, eu fiz aquela coisa subir para você dormir, na casa da vossa coisa, mandei um verme lá e comer você só. Agora eu não ia ter compaixão de 120 mil pessoas vindo para você. Então, o Jonas foi egoísta, né? No sentido, hoje, quantas pessoas têm egoísmo nesse sentido? Então, eu sou criticado pelas minhas irmãs, porque não é que eu posso ter as pessoas, eu gosto. Então, isso já é de mim, ninguém tira. É de Deus, né, irmão? Deus da sua vida. Então, vejo que Jonas foi egoísta ao extremo, que ele Amém. É verdade. É. são gostosos. Deus, eu vou dar um verme, vai comer só. Mas depois, ele falou assim, não, agora eu vou lá, porque... Mas precisou passar por tudo que ele passou primeiro, para depois obedecer a Deus. Amém. Muito bem. Agora, um ponto é importantíssimo, né? Tenho esse amor de Deus, que Deus busca, né? Que Deus não desiste de amar, mas na hora de aplicar o juízo de Deus, Deus aplica. Algumas páginas da frente, você tem
um outro profeta chamado Naum. E a mensagem de Naum, se você ler, é uma mensagem de juízo de Deus sobre Nínive. Passou uma geração e Nínive abandonou, né? Claro que muitos na época de Jonas já tinham morrido, mas se você lê o livro de Naum, você vê que Deus aplica juízo, né? Então, o livro de Jonas é um livro em que Deus busca Nínive, os homens creem nele, se arrependem, e é um livro para tratar do coração de Jonas. E para encerrar hoje, Jonas fala aqui no capítulo 2:8, esse ponto vai ser bem rápido, leia aí. Aliás, a gente podia ler essa oração de Jonas. Vamos lá, no capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Alguns falam que isto é mito, mas Deus é Deus, né? Se Deus criou esse grande peixe, ele falou ao peixe, o peixe, né? Jonas, né? Na terra. E aí, nesse capítulo 2, especificamente no versículo 8, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Jonas está, na verdade, falando dos seus ídolos, dos ídolos do seu coração, né? Às vezes a gente é crente, mas a gente tem os ídolos, né? Não aquela imagem, mas ídolo é aquilo que ocupa o lugar de Deus na nossa vida, né? E aí, irmãos, encontramos aqui a chave de outra grande revelação, os ídolos secretos do coração. Porque o próprio Jonas fala, ele tem a revelação de Deus. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Jonas desprezou a misericórdia que Deus estaria disposto a dar para Nínive. Se ele desprezou, é porque ele tinha esses ídolos que ele chama de inúteis, né? Esse é um versículo que traz uma revelação do coração de Jonas. Ele desprezou a misericórdia, ele desprezou a bondade de Deus para com o povo, porque alguma coisa estava ocupando o coração. Qual era o ídolo secreto de Jonas? Era o ódio para com esse povo, era o não entender esta vontade de Deus em buscar este povo tão ruim. Seria uma revelação do estado espiritual dos ninivitas idólatras? Não. Né? Os ídolos pessoais de Jonas haviam roubado dele a capacidade de sentir e exercer misericórdia.
Aí a gente tem que pensar, quais são os meus ídolozinhos aqui dentro, né? Às vezes a raiva, o rancor, o ódio, a inveja, né? Poxa, aquele irmão tem aquele dom, olha só, e eu não tenho, né? Puxa, eu não tenho destaque na igreja, ou, né, aquela família, olha só, que família santa, abençoada, todo mundo é crente, a minha família tem essas lutas, essas coisas difíceis, e assim a nossa carne gera muitas outras coisas, né? Vai se tornando o meu ídolozinho, né? A frieza espiritual, não adianta, eu peço, eu oro, eu clamo, mas e aí, que Deus que não me atende, aí vai, né? Os ídolos nos fazem desprezar a misericórdia, a idolatria de Jonas. Nínive só merecia destruição, juízo. Seria uma bênção para Israel e os outros povos que Nínive fosse destruída. Até uma intenção boa, né? Porque os assírios não invadiam apenas Israel, os outros povos também, né? Jonas 3,4, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Essa era a mensagem dele. Para Deus estabelecer um prazo tão curto para destruir uma cidade, é porque a medida da iniquidade já havia transbordado, né? Cuidado, né? Se Deus estabelecesse juízo sobre a minha vida, à noite eu não estaria aqui, certamente, né? Só pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, que eu vou estar. O ídolo que rouba a misericórdia, retirar a misericórdia da vida pessoal é também retirar a essência do próprio Deus do coração humano. Os ídolos secretos são aqueles que a gente não identifica facilmente. A gente até tem aquela visão, é um direito meu, né? Se fizeram isso para com a minha vida, então eu tenho o direito de reagir da mesma forma. E aí, para encerrar, eu gostaria de ler esse texto de Salmo. Olha como que esse texto pode ser aplicado na vida de Jonas como um ídolo. Leia aí, abre aí, Salmo 115, 4 até o 8, para encerrar. Salmo 115, 4 até o 8. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Se você olhar para o comportamento de Jonas, para a vida de Jonas, você vai ver que esses ídolos que o salmista fala têm comportamentos, ou eles são da mesma forma que Jonas foi. Quer ver? Tendo boca, Jonas tinha boca? Tinha. Não clamou como os demais marinheiros em meio à tempestade. Por que Jonas ali no barco não dobrou o joelho e falou: Senhor, eu confesso o meu pecado, eu fui desobediente, Senhor, limpa-me, Senhor, cura-me, Senhor, eu preciso amar este povo para levar a sua mensagem. Não, ele tinha boca, mas os marinheiros que não eram tementes a Deus, buscaram mais a Deus do que o profeta de Deus. Depois, tendo olhos, não viu a fúria do mar, nem o desespero dos seus companheiros. Jonas sabia que a tempestade poderia ser algo de Deus sacudir ele,
Jonas, você está fora da minha vontade, mas ele não enxergou, não. Tendo ouvidos, não ouviu o clamor de uma cidade inteira no limiar de sua destruição, nem a voz de Deus. Tendo mãos, não as ergueu em intercessão. Lá estava no mar, coisa estava feia, a morte estava ali, e ele com as suas mãos cerradas, talvez estivesse assim, de raiva. Tendo pés, não caminhou na direção da obediência divina. Tendo voz, não a emitiu em favor daqueles que estavam entre a vida e a morte, tanto os marinheiros quanto Nínive. E aí, queridos, colocamos aí, nós chegamos à conclusão que Jonas era o seu próprio ídolo. Era ele era o seu ídolo. Ele era o seu ídolo. E aí, meus queridos, nós precisamos pedir ao Espírito Santo, E a consequência de Jonas ser o seu próprio ídolo é que ele se tornou mudo, cego, surdo, coxo, quer dizer, que não anda na direção de Deus, espiritualmente falando. Por Jonas ter esse ídolo escondidinho nele, secreto, ele se tornou isso. O que esse salmo também fala de ídolos. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, tem mãos, mas não agem, não apalpam, tem pés, mas não andam. Os ídolos, que você já sabe muito, os ídolos, imagens. Mas isto que estava também na vida de Jonas. Que Deus nos dê graça, irmãos, na minha vida, na sua vida, para que a gente possa ter esta conversão às revelações de Deus, Não são mistérios, não são coisas que só alguns homens sabem, não, irmãos. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, revela tudo o que Deus é e o que Deus tem para a sua vida, amém? E vamos sondar quais são os meus ídolos, Senhor, aquelas coisas que aconteceram lá atrás, que acontecem hoje. Revela, Senhor, esses ídolos para que eu tire eles, para que eu não os deixe influenciar, na minha vida. Amém, irmãos? Amém. Vamos curvar a vida. Algum irmão que sentir o desejo de orar?